Bom, continuando, a questão 5 vai falar sobre coesão, tá? Então, são as aulas que nós vimos lá da frente B. E vai falar sobre um tipo de coesão específico que é a elipse. Só para a gente lembrar, a elipse é quando eu retiro algo do texto. Eu tiro um vocábulo, uma frase, porque ela já está subentendida, né? Ou ela já foi dita anteriormente, então eu consigo fazer essa ligação. E meu texto fica mais coeso, porque fica evitando repetições de termos, tá? E a alternativa correta é a alternativa E. Por que a E? Porque na E, o verbo fizesse ali, ó, ele está com o sujeito oculto, o sujeito está escondido. O sujeito seria um vocábulo grip, né, que ele é tirado desse trecho através da elipse para evitar uma repetição. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Depois, na questão 6, nós também temos uma questão sobre coesão, mas aqui é o uso dos conectivos, tá? Essa questão, a alternativa correta é a A. Porque o além disso, ele vai marcar uma sequência, tá? Se vocês voltarem lá no texto, então dentro daquele contexto, o além disso marca uma sequência. Ele introduz ideias em convergência com as anteriores. Portanto, também uma questão de coesão, tá bom? A questão 7. Essa questão aqui, ela não é necessariamente uma questão de literatura, tá? Então não é preciso nem ter lido São Bernardo para conseguir fazer essa questão. Bastava que vocês soubessem o que significa o termo metalinguagem. Então, para quem não se lembra, metalinguagem é quando a língua fala da própria língua. Pensando em literatura, ainda que você nunca tenha lido São Bernardo, é a literatura falando da própria literatura. Então tá perguntando ali quais são os trechos, né, no qual o autor, enfim, usa a literatura para falar de literatura. E os dois trechos são os trechos 3 e 5, tá? No trecho 3, ele fala ali que ele queria fazer um romance como a língua de Camões. Então, ele está escrevendo um romance, né? Para quem já leu São Bernardo sabe disso, mas mesmo que você não tivesse lido, dá para perceber que nesse trecho ele está falando sobre o fazer literatura. Depois tem o trecho 5, no qual ele usa as palavras de novo, literatura, escrever, né? E ainda ele termina falando que se ele escrevesse como ele fala, ninguém ia ler. Tá? Então, esses são os dois trechos que falam da metalinguagem. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. E, por último, é uma questão sobre função da linguagem, tá? Nós não vimos exatamente esse assunto, mas é um assunto que ele perpassa todos os tipos, os gêneros textuais se enquadram em uma função da linguagem, tá? É um assunto que cai bastante no Enem. E esse é o tipo de questão que, se você fosse direto para a pergunta, até mesmo antes de ler o texto, você já ia conseguir responder se você se lembra um pouco das funções da linguagem, tá? Ele vai falar ali sobre o bom dia, o boa tarde, e vai perguntar que tipo de função é essa. E a função é a função fática, né? Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Para quem não se lembra, a função fática é aquela função que eu uso para estabelecer um contato, né? Então, é quando, por exemplo, eu entro dentro do elevador, eu não tenho muito o que conversar com a pessoa que está ali, aí eu falo, bom dia, bom dia. Nossa, hoje tá calor, né? Tá frio. Então, essa necessidade de estabelecer um contato é o que caracteriza a função fática, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida é só me chamar.